Esse é o vídeo número 3 da nossa playlist sobre áreas das figuras planas. E nesse vídeo eu irei ensinar como calcular a área do retângulo em função das medidas dos seus lados, ok? Então vamos imaginar aqui um retângulo cujos lados, onde o retângulo se apoia, né, esse lado onde está apoiado o retângulo, a gente costuma denominar de base. Então vamos supor que a base tem comprimento B, tá? E o lado consecutivo à base, geralmente a gente determina de altura. Em algumas questões ele pode chamar de comprimento e largura, mas aí eu estou chamando um de base e o outro de altura. É claro que uma das características do retângulo é que as medidas dos lados opostos são iguais, certo? Então, o lado oposto a esse que eu indiquei por B vai medir B também, e o lado oposto a esse que eu indiquei por H vai medir também H. Mas aí eu só preciso indicar essas duas medidas. E aí a área de um retângulo, quando se conhece o comprimento da base e o comprimento da altura, essa área eu vou indicar por essa, esse S é S de superfície, tá certo? Porque eu posso chamar de área ou superfície do retângulo. E aí a área do retângulo, para ser calculada em função da base da altura, basta multiplicar o valor da base pela altura. Então, base vezes altura é a maneira de se calcular a área de um retângulo, certo? Existem outras formas de se calcular a área de um retângulo, por exemplo, quando ele dá a medida da diagonal do retângulo. No caso, ele tem duas diagonais, porém elas são iguais. Então, se ele der a diagonal do retângulo e der o ângulo formado por elas, a gente também pode obter a área do retângulo em função da medida da diagonal e desse ângulo que é formado pelas diagonais. Mas esse caso nós iremos aprender em outra videoaula, certo? Então, nessa eu vou me deter a ensinar apenas em função da base e da altura. Então, como exemplo, determine a área do retângulo da figura a seguir. Então, você nota aí um retângulo, tá? De lados medindo 8 e 5, ou seja, a base é 8 e a altura é 5, e ele pede que seja determinada a área desse retângulo. Aí a gente sabe o quê? A gente sabe que a área de um retângulo é base vezes altura. Aí, nesse caso, a base mede 8 e a altura vale 5. Então, a área vai ser 8 vezes 5, 40. 40 unidades de área. Ou seja, se os lados ali eles estiverem em metro, a área tem que estar em metro quadrado, ok? Como ele não indicou a unidade de comprimento, então eu não vou também indicar a unidade de área, mas saibam que vai ser a unidade de comprimento elevado ao quadrado. Então, 40 unidades de área é a área desse retângulo que tem por base 8 e altura 5. Mais um exemplo, ele diz assim, na figura abaixo, sabendo que a área do retângulo é igual a 24 centímetros quadrados, determine o valor de x. Então, nesse caso, ele fornece o valor da área, tá? E ele quer o x que aparece ali na figura. Observe que o comprimento da base está sendo dado em função de x, é x mais 2, e o comprimento da altura está sendo o próprio x. Então, ele quer que determine o x que aparece nessa figura. Então, temos aí um retângulo, e pelo enunciado a gente sabe o que sobre esse retângulo? A gente sabe o valor da área. Ele diz que a área do retângulo é 24 centímetros quadrados. Então, chamando a área de S, ele forneceu que essa área é 24 centímetros quadrados. Só que a gente sabe que a área de um retângulo é pegar o comprimento da base e multiplicar pelo comprimento da altura. A base está sendo indicada por x mais 2 e a altura está sendo indicada por x. Aí x mais 2 vezes x vai ser igual a 24. E agora basta que a gente resolva essa equação.
certo? Se eu abrir esse parênteses aí, ou seja, se eu executar essa multiplicação, eu vou obter uma equação do segundo grau, tá? Então, eu não vou proceder dessa maneira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir x mais 2 multiplicado por x. Aí, se você observar, x mais 2 e x são dois números que diferem de duas unidades. Aí eu vou escrever o 24 como sendo também uma multiplicação de dois números que diferem de duas unidades. Ora, dois números que diferem de duas unidades para dar resultado 24 após serem multiplicados são 6 e 4. Aí o que é que a gente entende olhando para essa igualdade? A gente entende que o valor de x é igual a 4, é uma das soluções, certo? É claro que, como é uma equação do segundo grau, ela vai apresentar duas soluções, onde a outra vai ser um número negativo. Poderia ser aí menos 6, né, também, como valor de x. Também funciona na equação. Só que, como o x é uma unidade de comprimento, não pode ser negativo. Então, a única solução da equação que serve como resposta da questão é o 4. Então, o x é igual a 4, e como no enunciado ele pede para determinar apenas o valor de x, então a solução terminou, ok? Agora, caso ele quisesse as dimensões do retângulo, aí bastava pegar o x igual a 4 e substituir lá na figura. Aí uma dimensão seria 4 mais 2, 6, e a outra seria o próprio 4, ok?